Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer à Casa Laura Amazonas, que nos concede a oportunidade de aqui estarmos, mostrando esse pequeno trabalho, nessa condição ao qual assim nos é favorecida, através dessa tecnologia que nos ajuda a termos esse contato audiovisual, devido à condição ao qual nos encontramos, da pandemia, que realmente se faz necessário ficarmos em casa. Mas nem por isso impede de que tenhamos esse contato ao qual aqui nós nos encontramos. Por isso, trouxemos esse temazinho para podermos fazer uma pequena reflexão. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim dito pelo nosso amado Mestre Jesus, em sua parábola, quando ele expressa dessa forma. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Complementa dizendo assim: assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Como de fato responder a nossa luz? Mas o Jesus Cristo também nos dá esse esclarecimento. Quando ele chega para nós e nos diz: vós vejam as vossas boas obras. É através das boas obras que de fato conseguimos emanar a nossa boa luz. Emanar a luz é que possa atingir a tantos outros que assim esteja ao nosso alcance. Eis o que de fato Jesus Cristo quis nos dizer. Para que emane a nossa boa luz, não é preciso já ter chegado à santidade, para que daí venhamos resplandecer. Não. Através das boas obras. É assim que de fato iremos glorificar ao Pai. Mais adiante, nós encontramos o nosso querido, então, Allan Kardec, oferecendo-nos essa mensagem, onde diz: Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. E depois, instruí-vos, eis o segundo. A princípio, ele diz: devemos nos amar. Ou melhor, devemos exercitar o nosso sentimento de amor e de fraternidade. Devemos contribuir para o meio ao qual nos encontramos, justamente exercitando este amor, que não seja outro, o amor fraterno. Mais uma vez, adquirindo tamanho benefício em poder, em ter essa capacidade de amar ao próximo, ele nos diz logo em seguida: instruí-vos, eis o segundo. E para nos ajudarmos diante dessa reflexão, o que de fato devemos fazer com o conteúdo que temos. Assim trouxemos também um quadrozinho movido pelo IBGE no censo de 2010, para a gente perceber o tanto quanto já temos o suficiente, digamos assim, para assimilarmos o conteúdo do conhecimento que a doutrina nos oferece e termos esta sensibilidade de realmente fazer resplandecer a nossa luz. Lá nos diz: população espírita tem os melhores indicadores de educação. E nos mostra esses índices, quando nos diz assim, maior proporção de pessoas com nível superior completo. 31,5% da população espírita tem um nível superior. Mais avante ele nos diz: menores percentagens de indivíduos sem instrução. 1,8%. Só 1,8% realmente não tem instrução. Mais avante, ele nos diz assim, com menor ensino fundamental incompleto. 15%.
para fazer um termo comparativo, ele coloca as demais religiões mais ascendentes do nosso país, com maiores proporções de ensino fundamental incompleto em outros grupos religiosos. No católico, 39,8%. Sem religião, 39,2%. Evangélico, 42,3%. Veja a diferença que temos para com tantos outros nossos irmãos da condição religiosa outra. E ele fecha alertando-nos dizendo: por outro lado, apenas 1,4% dos espíritos não são alfabetizados. Só 1,4% não tem instrução. Por essas percentagens, que é uma estatística do IBGE, percebe-se o tanto quanto temos realmente condição de acender a nossa luz movido pelo conhecimento, como já nos alertava o próprio Kardec, onde ele nos diz: devemos nos amar, claro, evidente, não é essa dúvida, mas também devemos instruí-los. E para ajudar-nos no que seja essa condição de acender as vossas boas luzes, a nossa luz, como assim diz, a gente pegou a mensagem do livro Estude e Viva, de Emmanuel, que inclusive é o título da mensagem: Vós sois a luz do mundo. Ele ajuda-nos a fazer uma reflexão onde e como realmente resplandecer a nossa própria luz. Como de fato devemos fazer? E para tal reflexão ele inicia dizendo-se assim: sensibiliza-te diante do irmão positivamente obsidiado e esmera-te em oferecer-lhes o esclarecimento salvador com que a doutrina espírita te favorece. Até aí, a gente percebe que realmente a doutrina espírita tem condição suficiente de ajudar as criaturas que se encontram nesse estado. Ótimo. Assim. Mas também se dá para perceber de que é o seguinte: tal situação é justamente para aqueles que lá no centro espírita já se encontram, aqueles que realmente estão para acolher as criaturas que estão para auxiliar. Logo, assim nem todos realmente têm tais condições para atender essas criaturas que chegam nesse estado. Em tese, podemos até admitir que tem razão. É uma condição favorável para aqueles que têm realmente o bom conhecimento suficiente para poder acolher e dar os entendimentos, o encaminhamento necessário para tais fins. Logo, mas o Emmanuel também já pensou nisso. O Emmanuel também já sabia que nós iríamos indagar dessa forma, de uma maneira até de protecionismo. Se eu não estou como um trabalhador da doutrina espírita, eu não tenho condições de assim ajudar a esses que assim se encontram. Ele vai bem mais longe e nos oferece tais esclarecimentos. Atendimento fraterno. Bendito seja o impulso que te leva a socorrer semelhante doente da alma. Realmente. Aí ele está se referindo àqueles que já se prontificam a ser um trabalhador e justamente nessa seara, atendimento fraterno. Aquelas criaturas que com o seu coração imenso, às vezes maior do que o próprio corpo, acolhem aqueles que lá chegam atormentados e através de uma palavra amiga, um conselho, uma orientação, um encaminhamento, faz com que ajude a criatura a sair em determinadas situações deploráveis. Mais adiante, entretanto, reflete nos outros, os que se encontram nas últimas trincheiras da resistência do desequilíbrio espiritual. Olha o que ele que de fato estará a apontar para nós. Ele quando diz bem assim, reflete nos outros. Que outros? Quem são de fato esses outros? Que precise desse amparo.
Ele nos esclarece. Ele nos aponta e faz com que a gente perceba quem são esses outros. E a gente vai perceber que realmente não são só os trabalhadores que lá estão nas casas que estão em condições de favorecer determinados entendimentos a ponto de esclarecer e ajudar a tantas outras criaturas. Mais avante, ele nos diz: por um alienado que se candidata às terapias do manicômio, centenas de fronteiriços da obsessão reteiam contigo na experiência cotidiana. Olha só. Ele põe uma situação bem grave. Dentre aqueles que se alienam, dentro daqueles que são acolhidos nos manicômios, existem centenas outros que se encontram na fronteirice dos estados obsessivos. E esses não estão nas filas da entrada do manicômio. Não. Esses se encontram ao nosso redor, nosso cotidiano, conosco. Nosso dia a dia. Estar conosco. E ele nos ajuda a identificar cada uma dessas criaturas. Ajuda-nos a perceber de que realmente elas se encontram ao nosso redor. Desambientados no mundo que ainda não dispõe de recursos que lhes aliviem o íntimo atormentado, esperam por algo que lhes pacifiquem as energias, à maneira de viajores tresmalhados das trevas, suspirando por um raio de luz. São essas criaturas que se encontram conosco, que às vezes não dá para a gente perceber com tamanha nitidez se não aguçarmos as nossas percepções, as nossas sensibilidades. Se não nos dermos como preocupados com aqueles que assim se arrodeiam de nós. Se não tivermos, pelo menos, a condição sublime de poder dizer como vai, como está, o que de fato está ocorrendo, em que posso vos ajudar. É assim que a gente encontra os caminhos, os meios de poder chegar a essas criaturas. Quem são eles? Quem são essas criaturas que estão ao nosso redor? E agora nos ajuda a perceber. Marchavam resguardados na honestidade e viram-se lesados a golpes de crueldade, mascaradas de inteligência. São aquelas criaturas que às vezes têm um coração bondoso, que procura realmente paudar a sua vida nos gestos da honestidade e de repente encontra um espertalhão que se aproveita da situação, que se aproveita da sua maneira de ser para tirar proveito. E nisso, às vezes, coitados, caem em situações deploráveis, de verdadeiras tormentas, por se perceber de, poxa, estava eu tentando levar a minha vida diante da honestidade e me deparo com uma situação como tal? Como pode? Se ele não entende determinados preceitos que a nossa doutrina nos oferece, nos esclarece, fica difícil de aceitar a situação. Mais avante, o Emmanuel nos diz também, abraçaram tarefas edificantes e foram espancados pela injúria, acusados de faltas que jamais seriam capazes de cometer. São outros que são vítimas também. Os vítimas da calúnia, da difamação, da injúria. E as criaturas se vêem numa situação tal, como pode, o que de fato fiz para isso acontecer? Como? E se ele não tem essa luz sublime que a doutrina nos oferece em nos esclarecer de que nada acontece conosco por acaso.
que o acaso não existe, que tudo tem uma razão de ser e que tudo que nos acontece não é necessariamente para nos castigar. Não é o caso. É ajudando-nos em nosso próprio progresso. Ajudando-nos na nossa caminhada. Que esse algo tenha sido de fato resgatado, Pai, Deus, nosso Criador, nos dá essas oportunidades sublimes de realmente, às vezes, passar por situações que outrora promovemos a tantos outros. Mas quem de fato guarda esse conhecimento? Quem era o detentor de todo esse conhecimento? Com maior clareza, evidente. A doutrina espírita. E quem é essa doutrina espírita? Quem faz essa doutrina espírita? Somos nós. Somos nós justamente aqueles que 31,5% são superiores. Nível superior. Que só 1,4% significa os analfabetos. Logo, está em nossas mãos a responsabilidade de realmente fazer o que Kardec já nos orienta. Amemos, mas também instruamos. Mais avante, ele também nos diz assim: entregaram-se tranquilos a compromissos que supuseram incorpuscáveis e acabaram espezinhados nos sonhos mais puros. As criaturas entregaram de corpo e alma para determinadas tarefas, às vezes dentro do processo assistencial até a gente encontra criaturas assim. Criaturas que abrem o coração, que querem ajudar ao mundo se assim pudesse. E de repente, se ver espezinhado, se ver com os teus sonhos frustrados, se ver decepcionado. E que essas criaturas não tiveram determinado princípio de conhecimento esse que nós detemos, elas desistem. Elas não querem mais seguir em frente. Elas percebem, ou melhor, acham que não vale a pena. E se não tiver um respaldo sublime, justamente trazido pela doutrina espírita, ajudando-nos a entender, esclarecendo o que Jesus Cristo já tinha antes falado, ela realmente não prossegue. Ela não consegue entender o que de fato está acontecendo contigo. Mais avante, ele nos diz bem assim: edificaram o lar como sendo um caminho de elevação e reconheceram-se dentro dele a aflição de prisioneiros sem esperança. Como entender determinadas situações que assim acontecem dentro dos lares? Às vezes, criaturas que abrigam, amparam, abrem teu coração, teus braços e tudo mais para aconchegar aqueles que lá estão e não são compreendidos, são explorados. Não conseguem entender. Se eles não tiverem o princípio do conhecimento que a nossa doutrina nos oferece. Sem eles entenderem o que seja a família carnal e a família espiritual, por exemplo. Sem eles entenderem de que a família carnal não é nada além do que a forja ao qual precisamos para aparar as arestas que ainda temos. É ajudar-nos a entendermos uns aos outros com aqueles que antes foram justamente os nossos incompreendidos. É a condição fundamental da família carnal. E quem realmente contém esses conhecimentos? Mais avante, criaram filhos, investindo em casa toda a sua riqueza de ideal e ternura. Da expectativa de encontrarem companheiros abençoados para a velhice. E acharam-se relegados a extremo abandono. Aqueles irmãos que justamente no final da sua existência são relegados a cuidados de estranhos, outros que lá estão nas casas de apoio, nas casas que amparam essas criaturas, são os famosos asilos. E aí, doravante, vai ser
cuidado, tratado por mãos aparentemente estranhas. Digamos aparentemente, porque na condição espiritual não há estranho. Os que lá estão, sejam os que a ser assistidos e os que vão assistir, têm uma razão de ser. De uma maneira ou de outra, tem algum vínculo qual, mas lá estão. Todos com a sua condição necessária para suportar as condições que lá possa estar. Possa ser que não receba mais o carinho sublime daqueles que são seus entes queridos, assim diziam. Mas com certeza absoluta estará a receber o apoio, a ajuda, o carinho, sim, de irmãos. Na condição divina, todos nós somos irmãos. Logo, receberá o apoio e o carinho justamente daqueles que possam lhes acolher nessas instituições. Mais avante, saíram da juventude plenos de aspirações renovadoras e toparam enfermidades que lhes atenazam a vida. Quantos jovens a gente vê que na flor da idade se depara com situações dramáticas, promovidas por situações outras, seja um acidente, ou seja uma enfermidade qual for, que lhe deixa impossibilitado de seguir aquela trajetória que ele assim projetou para a sua juventude, na sua juventude, para daí à frente. Desmanchando os teus sonhos, os teus ideais. E aí o que lhe resta? As decepções, as dores, os lamentos. E se não tiver um amparo sublime, poderá se deparar com situações lamentáveis. Tentativa de suicídio, estados deploráveis de depressão, melancolias tamanhas, irritações com as situações presentes. Mas se um dia ele tiver ao teu lado quem possa vos dizer, tenha paciência, tenha calma, aguarde que a justiça divina estará a se cumprir, no intuito de vos ajudar nesse progresso ao qual tanto precisam. Tenha paciência. A liberdade um dia virá, quando não mais se fizer por necessário. As soluções de todo e qualquer problema aparecem quando não há mais a necessidade do aprendizado. Assim, aguardemos. Mais avante, ele nos diz assim, ó. E com eles, os que se acusam desajustados, temos ainda. Temos tantos outros. Os que vieram do berço em aflição e penúria. Criaturas que já nasceram em sua condição deplorável. Às vezes, suprido de algum dos seus sentidos, seja a visão, seja a audição. Às vezes, tolhido na sua mobilidade. Qual razão? Como pode? Será que está a pagar os pecados dos pais, como assim disseram? Como as tradicionais nos esclarecem? Não é bem assim. E como esclarecer essa criatura? Se não dentro dos postulados que a própria doutrina nos oferece. Sem dizer para ele que aguardemos também. Mas avante para que a gente não se delongue. O Emmanuel nos esclarece ainda mais. Os que se emaranharam em labirintos de tédio por demasia de conforto. Olha só. As criaturas que já nascem no conforto têm tudo para ir avante, de poder esbanjar da vida, sim, e promover as suas felicidades. Claro, evidente. Mas se ele não souber como, poderá se deparar nas condições lamentáveis dos labirintos do tédio das decepções. Motivo suficiente para promover as fugas. Fugas outras que possam lhe prejudicar a caminhada. Se ele não souber de que o que assim estiver em tuas mãos não é só necessariamente para o seu deleite.
É para um processo administrativo que ele assim possa levar avante. Isso quer dizer, é para que promova também o bem-estar de tantos outros que estejam ao teu alcance. Que só assim é que de fato irá encontrar os meios para tal felicidade que tanto deseja. Os que esmorecem nas responsabilidades que esposaram. Aqueles que olham assim e dizem, não adianta. Para que vou seguir em frente? Não estou vendo nenhum futuro pelo qual possa me ajudar a seguir em frente. Onde a decepção lhes derroga. Onde ele diz, não. É isso que a gente tem que dizer. E acalma também. Porque ninguém está aqui entregue à inutilidade. Que todos devem, de fato, agir no meio ao qual encontre-se. Que o que estiver a fazer, com certeza absoluta, de grande utilidade para si e para os outros. Para todos aqueles que estejam ao teu alcance. É preciso encontrar esse afago para entender e suportar as agruras que a vida possa lhes oferecer. Os que carregam no corpo dolorosas inibições. Veja só. Às vezes a criatura é perfeita, tem um corpo maravilhoso, com tudo o que possa ser necessário para levar à frente com a sua indumentária física. Mas ele não encontra-se satisfeito consigo próprio. E isso lhes causa verdadeiras inibições. Onde está a causa de tudo isso? Por que a criatura nasce tão tímida? Por que ela é tão retraída? Por que tamanho medo de tudo o que se descortina à sua frente? É preciso saber que tudo isso tem uma razão de ser. Que tudo isso, o único promotor para tal não foi outro, senão a si mesmo. Logo mais avante, que faremos nós, espíritas? O que faremos com essas criaturas que encontramos a todo tempo, todos os dias? Está ao nosso redor? Com certeza absoluta. E não raras as vezes encontram até mesmo debaixo do nosso próprio teto. O que fazer? Já que somos detentores desse conhecimento que a doutrina nos oferece, e já que conseguimos nos consolarmos com esse conhecimento, o Emmanuel também nos esclarece. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade. A caridade da sua própria divulgação. Olha só. Como de fato devemos divulgar a doutrina espírita? Então já que é para isso, eu vou ser o palestrante do centro. Ou vou a se promover nas praças públicas. Não é isso. Não é o que Emmanuel está a nos solicitar. Ele está a dizer que seja no exemplo da atitude, na ação da palavra. Não recordemos que o Espiritismo nos solicita essa espécie de caridade constante. É assim que a gente de fato vai divulgar a doutrina. É assim que a gente consegue levar um mínimo de conforto para esses tresmalhados que estão ao nosso redor. E posso vos dizer com toda certeza, é assim, nesse processo de divulgar, de acolher, de ajudar, que encontramos também o minimizar das nossas próprias dores, das nossas próprias desditas que a vida nos oferece. E que cada um sabe que nem sempre é tão fácil. Assim, o Kardec nos alerta em dizendo: amar ao próximo como a si mesmo.
fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É assim que de fato conseguimos resumir o que seja esse gesto sublime de atender ao próximo. Onde Kardec faz alusão ao que Jesus Cristo já tinha dito. E que Jesus Cristo, por sua vez, faz alusão ao que já estava escrito nas leis. Foi assim que ele expressou e esclareceu para o doutor da lei. E o doutor da lei, por sua vez, já sabia que já estava escrito onde Jesus Cristo não escreveu nada. Escrito justamente nas leis anteriores, que eram os livros de Moisés, Deuteronômio, Levítico. Já encontram-se justamente esse ensinamento. Que façamos aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam. Eis a expressão maior da caridade. É assim que aqui ficamos e agradecemos a Deus, a Jesus, por oportunidades como essa, de podermos refletir um pouco sobre as palavras que Jesus nos deixou e ajudando-nos a entender situações dramáticas, como no momento ao qual nos encontramos. A deixar avivada de que o acaso de fato não existe. Logo, procuremos nos entendermos para nos enquadrarmos diante da situação ao qual estamos. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar, hoje e sempre.